Quantas vezes vimos histórias ou mesmo passamos pela ideia de meu emocional foi sequestrado, o emocional daquela pessoa foi sequestrado, ou seja, aquilo que ela sente está sob o domínio de outra pessoa. Uma reação de absoluta dependência emocional, de absoluta desorganização na ausência desse sujeito, dessa outra pessoa, ao ponto então, claro, de não ter saúde, não ter bem-estar, não se sentir bem estruturado. Muitas podem ser as causas disso, inclusive algo em si mesmo. Mas aqui eu quero trazer a figura de um psicopata. De fato, explicar mais tecnicamente o que é. A gente usa muito essa palavra, né, essa característica, como algo mais solto para dizer por aí, né? Algo sem tanta tecnicidade. Aquele cara é um psicopata, essa menina é uma psicopata, e a gente não sabe exatamente o que isso significa. Fica só uma ofensa qualquer. Vamos entender e responder aqui um pouco dessas perguntas que levantam com esse tema e que eu trouxe aqui, que é o sequestro emocional feito por um psicopata. O que a gente pode encontrar aí, né? E para mergulharmos nesse debate, para a gente entender ele bem profundamente, nós vamos passar por esses pontos aqui. Primeiro, a estrutura perversa, depois, a condução e amarração da relação e, por último, a vulnerabilidade que alimenta a perversão. Juntos nós vamos entender isso muito bem. Meu nome é Victor De Gasperi, sou psicólogo clínico e escritor e é um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente só quero te convidar para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque é a forma que você melhor nos apoia. E, além disso, aqui na descrição tem os links, tanto para as minhas redes sociais, ou você também pode conhecer os meus livros. Bom, então vamos entender o que é uma estrutura perversa. Essa é uma nomenclatura mais clássica, tá? Seguindo uma psicologia psiquiátrica e psicanalítica mais antiga, porque esses nomes foram se modernizando, ainda são usados, que basicamente a psicose, a perversão e a neurose, mas que são estruturas psíquicas, mas eu acho que para a gente entender o básico, entender como funciona, a gente pode seguir essa nomenclatura, tá bom? Para a gente partir aqui e entender, a gente tem 3 etapas de desenvolvimento, né, da nossa estrutura psíquica. Primeiro a psicose, depois a perversão e depois a neurose, né? Essa estrutura é como uma evolução. De certa forma, a gente nasce no espectro mais da psicose e depois de uma perversão e depois até atingir a neurose, que seria o mais desenvolvido possível, onde a maioria das pessoas se encontram. A questão é que cada uma gerencia uma característica, um modo de se relacionar com o mundo, uma forma de receber o mundo que se relaciona com essa pessoa. Então, aqui, quando a gente fala do psicopata, nós estamos falando de uma patologia, de uma característica, de uma estruturação dentro da estrutura da perversão, tá? Então, não vamos nos concentrar nos outros, vamos concentrar na perversão e responder aqui. A estrutura perversa. Bom, essa é uma estrutura onde o sujeito ele tem noção que o outro existe, ele tem noção de que ele é uma pessoa, que outras pessoas existem, mas ele não tem empatia por isso. E ali tem um ego, um narcisismo gigante, porque ao perceber o outro e não ter empatia, o meu eu, deslocado num lugar sempre superior, é onde está meu gozo, meu prazer, né, a minha satisfação. Por isso, que num aspecto bem estrutural, bem patológico, a pessoa só funciona assim. Não estou falando de uma história ou outra, ela só funciona assim. Diminuir o outro, se colocar num lugar sempre majoritário, se colocar sempre num lugar quase sádico, né? Ou muitas vezes sádico, de fato, de ferir o outro emocionalmente, quem sabe até fisicamente, mas ferir o outro emocionalmente e estar sempre em destaque, estar sempre num lugar maior, e inclusive numa característica de sedução, né, de colocar o outro sob seu domínio, né, de colocar o outro sob seus aspectos. Então, a gente vai vendo que tem características que combinam com o que a gente estava falando, de um sequestro emocional. Tá? Então, para a gente entender, a gente está falando do psicopata e a estrutura da psicopatia está dentro da estrutura da perversão. Eu sei que o nome parece psicose, mas não, está dentro aqui da perversão, ok? E então, entendendo isso, nós vamos pensar, o que esse sujeito pode fazer com alguém, né? De certa forma, uma manipulação, um enredo, uma forma de controlar a situação absolutamente segura,
absolutamente com esse narcisismo e com essa frieza, né, e com essa falta de empatia, absolutamente segura, firme, sabendo minuciosamente por onde ir. E claro, precisa de uma vítima compatível a isso. Então aqui também a gente percebe que quem teve esse emocional sequestrado, né, que é essa expressão que eu estou usando, também é alguém que está muito vulnerável, alguém também com uma autoestima muito fragilizada, alguém com ego. O ego é o eu, tá? Pensando nos nomes da psicologia, mas o ego é o eu. O meu eu muito fragilizado, esse ego muito fraco de sustentar posturas, sustentar lugares, sustentar pontos de vista, e vai sendo sequestrado mesmo, ao ponto de se colocar mesmo numa dependência, que é tudo que o psicopata quer, né? O elo da dependência, o elo do controle e assim por diante. Então, só para a gente entender essa estrutura e perceber que é uma conjuntura, é uma complementariedade de perfis. Bom, eu já introduzi um pouquinho, mas aqui a gente vai especificar a condução e amarração da relação. Veja, é uma constância e há o período de uma sedução absoluta, onde talvez tenha até mais tolerâncias, tenha até uma aparente empatia e generosidade, mas tudo isso é para trazer para suas redes, trazer para o seu anzol, para realmente fazer uma captura. E num processo de convivência, que essa amarração aqui que eu estou dizendo vai se dando, que é o processo de essa pessoa aí se desvitalizando de suas próprias forças, se desvitalizando de seus próprios amparos e tendo como forma de funcionamento apenas o que este outro rege, o que esse outro permite, o que esse outro oferece. Lembrando, esse outro, ao ter essa frieza, ao ter essa falta de empatia, ele não tem problema de fazer cálculos muito minuciosos, porque a emoção não o atrapalha. A emoção não está ali fazendo ele perder o rumo, como os neuróticos, que eu disse que é o ponto mais desenvolvido, se perdem. Quer dizer, esse lugar de se perceber, eu não vou fazer isso com a pessoa, não tenho certeza, estou com dúvida, estou arrependido, não existe. Então ele sabe muito bem por onde tatear para que isso aconteça e por isso constrói então a ideia de ir conduzindo uma relação, onde esse vai se desfragmentando e esse outro vai se fortalecendo e encontrando uma forma de amarrar que são das situações do dia a dia, ao ponto de que daqui a pouco esse outro está isolado, está totalmente desacreditado de si mesmo, realmente criou uma relação física, logística, financeira, estrutural, emocional, de dependência, né? E bom, ali temos então duas pessoas que precisam de ajuda, essa que está trazendo e essa que está cedendo. Como eu disse, se o psicopata está num lugar de estrutura, essa outra pessoa pode até estar numa estrutura desenvolvida, mas com dinâmicas estruturais muito feridas, com feridas muito, muito profundas, machucadas. Ou seja, não é um conselho ou outro que liberta isso, são grandes terapias, são mergulhos profundos, às vezes até com a ajuda da psiquiatria, mas veja, estamos falando de coisas muito densas, muito pesadas, super possíveis de se desvincular, mas que exige mesmo não só uma escolha, tem ali um processo para dar manutenção, para dar apoio, para dar suporte, para que isso aconteça, para que esse futuro, talvez, se livrar disso possa ser possível. Bom, e aqui no nosso último ponto, eu trouxe a vulnerabilidade que alimenta a perversão, o perverso, porque, veja, quando nós estamos falando dessa vulnerabilidade, veja que não é só um lugar que deixa você na dependência, é um lugar que alimenta o ego, o prazer, a satisfação desse sujeito. Então veja que aquele sangue, digamos assim, simbólico que você está dando, dá ainda mais tamanho, dá ainda mais força para esse outro. Por isso que o ponto da vulnerabilidade é tão difícil de romper, porque quanto mais vulnerável, menos força de reação. E também, quanto mais vulnerável você está, mais forte o outro está. Então, muitas vezes é preciso que alguém intervenha mesmo, né? Que alguém venha, ajude. Às vezes, infelizmente, acontecem coisas mais graves, desde situações mais emocionais ou até realmente físicas, que alguém aí, então, acorda e consegue entrar, consegue se envolver, às vezes até a autoridade, né? A polícia, enfim. Estou querendo dizer que muitas vezes essas situações se resolvem quando chega num limite onde aí sim entra muita gente que não dá a opção dessa pessoa ficar. Não, você não vai ficar aqui, não vai ser assim, não vai dar, né? Infelizmente, às vezes a situação tem que chegar nesse ponto para conseguir ter um rompimento, né? Então é muito complicado, é muito difícil, mas veja que é preciso o tratamento certo, porque se temos essa vida para cuidar, temos que cuidar dela, e aí um tratamento específico. É psiquiatra, é um psicólogo, pelo menos uma rotina semanal, e aí sim as coisas vão se desenvolvendo.
porque também, mesmo afastados, é esta vulnerabilidade, esse espaço que dá acesso a pessoa não conseguir, a pessoa continuar se desvitalizando e não conseguir se restaurar. Que ela continua nessa vulnerabilidade, não se percebendo, não se potencializando, não se valorizando, e aí a coisa vai indo embora mesmo. Bom, galera, sempre que a gente fala, né, de psicopatia, eu usei a palavra perversão, a gente cai em palavras que o senso comum diz muitas coisas, né? A gente precisa tomar cuidado quando a gente está falando de ciência, porque pode ser que essas palavras signifiquem coisas mais específicas, só para a gente ter um entendimento mais claro. Não quis ser tão técnico e minucioso aqui, porque eu acho que também não é o caso, mas veja que quando nós estamos lidando com esses perfis complexos, nós não podemos lidar de uma maneira simples, nós não podemos encontrar soluções tão simplórias. Simplórias não no sentido de uma atitude que faça bem para você, que seja simples, mas faça bem. Essa é bem-vinda, mas a complexidade do todo não se resolve só com uma atitude. Então é preciso um arranjo de coisas que de fato estruturem a sua vida para que você possa se colocar fora dessa dependência, fora dessa violência, fora desse lugar, ok? Existem psicopatas tratados e estáveis? Claro que existe aqueles que sublimaram, a gente diz assim, essa energia angustiante, essa energia da perversão para coisas socialmente aceitas, pode ser que tenha feito um arranjo assim, que não seja uma pessoa agressiva, que não seja uma pessoa que faça mal às outras, mas enfim, essas a gente nem descobre, estão por aí e tá tudo bem, merecem o nosso respeito se não estão fazendo mal a ninguém. Agora, quando aparece, claro, não dá para usar a mesma lógica que nós temos dentro de nós, porque realmente é uma estrutura diferente, aí a gente precisa arrumar meios de nos cuidar e construir uma vida melhor, claro. Bom, espero que tenha ajudado com essa reflexão, com um pouco dessas instruções. Agradeço mais uma vez a sua confiança por estar aqui, por ver esse vídeo. Te convido de novo a se inscrever no canal e curtir, é como você nos ajuda, e deixar seu comentário, sua história, que é sempre enriquecedor para a troca aqui de vivência entre vocês. De restante, eu só desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo.